Está no ar o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que marcou encontro com a velocidade, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Descendo mais uma dose de boas discussões para o automobilismo. Eu estou misturando todas as vinhetas de início do programa nessa edição 579 para falar tudo que rola no esporte a motor neste último final de semana que chamou a atenção de todos os fãs do automobilismo. Eu sou o Thiago Santa Rosa e estou aqui ancorando mais uma vez essa edição de um dos programas mais tradicionais da internet brasileira, né? Um podcast que já tem aí mais de 10 anos, sempre com boas discussões, e hoje não pretendemos ser diferente, ainda mais com um ótimo grande prêmio de Monza e muitas outras coisas mais para discutir e falar neste, vamos dizer, essa primeira parte de Café com Velocidade. Para começar o programa, claro, eu chamo eles, os meus convidados, parceiros, amigos de programa que fazem todas as edições. Antes de mais nada, eu quero dizer que Thiago Raposo está ausente, ele está hoje na nossa queridíssima Marília, visitando alguns amigos podcasters. Mentira, na verdade ele está dando uma palestra lá, motivacional, educacional, enfim, nem sei direito qual é o tema, mas ele está lá. E ele gosta de ouvir quais são os motivos os motivos que fazem as pessoas se ausentarem do programa e tudo mais, já que ele inventa muitas coisas sobre o meu respeito. Eu não minto sobre o respeito dele. E, enfim, deixar de bobeira aqui, falar dos ausentes para falar dos presentes que estão aqui para fazer o programa. Diogo Gomes, meio doentinho aí, meio ruinzinho, mas tá aqui presente, isso que importa. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 579. Para começar, Diogo Gomes, GP de Monza valeu a pena ou não? Foi mais uma prova chata aí dessa Fórmula 1 previsível? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Grande Thiago Santa Rosa, Fábio Campos e todos os ouvintes do Café com Velocidade. Valeu muito a pena. Eu fiquei bem animado vendo a corrida por, enfim, diferentes pontos. Acho que na frente nós tivemos uma briga interessante, né? Até com os jogos diferentes, mas no meio, atrás, acho que como um todo, foi uma corrida bem interessante e que principalmente deixa vários pontos a serem discutidos aqui e nas próximas corridas, nos próximos fins de semana também. Isso é bem interessante, né? É uma corrida que ela ainda deixa o que aconteceu em Monza não vai morrer aqui, né? Vai continuar durante um bom tempo ainda e é bom pra gente como fã que pode acompanhar uma corrida interessante e pra gente que gosta de discutir, gosta de debater e com os nossos ouvintes também para poder falar mais sobre isso e sobre Fórmula 1 durante muito tempo ainda. Tá certo, meu caro Diogo. Além deles, está aqui Fábio Campos, nossa enciclopédia de automobilismo. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos, a mais uma edição do Café com Velocidade. Eu vou na mesma linha da pergunta do Diogo. Você gostou do que viu em Monza? Existem mesmo muitas ponderações a ser feita mais sobre o que aconteceu dentro da pista? E o que eu mudo para você temos mais ponderações das histórias fora da pista que chamam a atenção? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Campos. Olá para você, Thiago Rosa, olá para Diogo Gomes. Aliás, você deveria puxar a orelha do Diogo Gomes, porque ele sempre entrega todos os membros da bancada antes de você, e isso aí deveria gerar um puxão de orelha nele, porque ele entrega sempre os convidados ou participantes. Ele faz isso para subverter aí a ancoragem. Então, para você... Ele é subversivo. Ele mesmo. É subversivo. Mas enfim, é um prazer estar de volta depois de algumas semanas de ausência, né? Houve aí uma
uma não coincidência de agendas, mas o importante é que o ouvinte ficou ligado, o ouvinte está acompanhando sempre o número de downloads, sempre ligados, né? Até por um outro motivo que daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Mas a Fórmula 1 de 2018 tem sido muito pródiga, né? Não só dentro da pista, como fora da pista, né? Se é o ano talvez do fora da pista mais agitado da última década, né? Fora da pista, dentro da pista a gente tem também visto motivos, manobras e tendo, sem dúvida nenhuma, ganchos para discussões. Eu acho que o Grande Prêmio da Itália foi até acima da média nesse sentido, porque a gente tem elementos de manobras, a gente tem elementos de ultrapassagem, que são sempre muito importantes em qualquer corrida que a gente assista, né? Então, quando a Fórmula 1, que é o suprassumo de tudo isso, mostra manobra, mostra exemplos de ousadia, mostra exemplo de técnica, alguns nem tanto, mas também do lado positivo, eu acho que o Café com Velocidade fica até mais rico. A gente não precisa de motivo para achar tópico para discussão, né? Se não tivesse acontecido nada na corrida, sem dúvida a gente estaria aqui pauta cheia para discutir. Mas aconteceu coisa na corrida, e aí é melhor ainda, né? Quando é assim, eu tenho certeza que os ouvintes podem estar mais envolvidos, podem estar sempre ligados, e eu acho um barato que essas redes sociais hoje a gente pode reproduzir vídeos, né? Rever lances, rediscutir algumas cenas aqui e ali. Quantos anos a gente fez café quase que literalmente, né? A gente fez o café aqui tendo que colocar links para vídeos. Hoje está tudo tão fácil, está tudo tão interessante de se ver, como aconteceu no caso da Bélgica, o acidente na largada, enfim. A gente tem muita imagem para discutir, para analisar, e eu espero que o ouvinte fique ligado e goste dessa edição, participe no nosso e-mail, que você vai falar daqui a pouco. Eu não vou arriscar para não ter o risco de eu errar, mas eu vou deixar você falar o nosso e-mail para o nosso ouvinte poder interagir com a gente em mais uma edição que a gente espera seja muito rica. cafécomvelocidade@gmail.com. cafécomvelocidade@gmail.com é o nosso e-mail, é o nosso principal ponto de contato para o podcast. É claro, não fiquem, vamos dizer, intimidados em mandar apenas por e-mail, caso vocês queiram mandar em alguma outra rede social que o Café com Velocidade está, seja Twitter, Facebook, Instagram, nem sei se Instagram está no radar do Fábio Campos, mas Fábio Campos se comprometeu a pegar todas as informações, perguntas que possam aparecer e que sejam relevantes ao nosso debate. E eu tô dando mais tarefas para o Fábio Campos, ele já tá se oriçando aqui, tô percebendo isso. Bom, e claro, antes de mais nada, esse programa, como todos os outros, tem o apoio de vocês, colaboradores do podcast, apoiadores deste programa pelo apoia.se/Café com Velocidade, o programa de apoiadores que faz o café ser o programa que é hoje, vocês colaborando com qualquer quantia e participando para poder manter tanto a infraestrutura do programa. Vocês veem que a voz de Fábio Campos está cada vez mais bonita, cada vez mais elegante nesse programa. Não é à toa, tá? Até fica aqui o registro, o Fábio Campos recebeu aí um novo microfone, bancado por vocês, ouvintes, que fazem o programa ser melhor a cada dia. E olha só, esse áudio perfeito, essa voz maravilhosa desse ser aqui de Belo Horizonte, que, por sinal, a partir disso, conseguiu gravar finalmente um Café Expresso, fez uma edição especial, vai estar mais detalhes aí logo na sequência sobre o que é o Café Expresso, qual que é a ideia desse bloco, para você que ainda não ouviu no feed do Café com Velocidade, está ouvindo essa edição, enfim, é para isso que serve o programa de apoiadores. Fábio Campos, o que é o Café Expresso, edição Café Expresso 2018? Eu estava só esperando você, né, mandar o recado aí, sempre muito importante para os apoiadores, você falou, eu repito, né, apoia.se,
barra Café com Velocidade, se eu não estou falando errado aqui. Você pode apoiar a gente com a quantia que você quiser, aí o Rosa já falou da questão do microfone. E também, né, veio do grupo dos apoiadores, porque quem nos apoia entra no grupo exclusivo de WhatsApp lá, que é um grupo restrito, né, um grupo exclusivo para apoiadores, e de lá veio a ideia, né, de por que não voltar ao Café Expresso, né? Perguntaram lá e mais de uma vez citaram lá exemplos que poderiam ser feitos para Café Expresso, e ele voltou, né, na semana passada. Quem ainda não ouviu, você falou, ele entra na mesma grade do Café com Velocidade, digamos assim, está lá na página, no cafécomvelocidade.com.br, ou em todos os nossos agregadores, está no YouTube, enfim, ele vai entrar, não vai precisar fazer nada de diferente. E a ideia é fazer blocos curtos, né, como se fossem colunas em áudio, eu tenho chamado assim. Escrevi dessa maneira lá no meu blog, né, porque eu vou usar também o blog para ficar ali a coletânea dos cafés expressos, né, para quem não quiser ficar procurando. Tem inclusive a tagzinha, né, Café Expresso também na página do café, para quem quiser juntar todos numa coisa só. A ideia vai ser sempre estender a discussão, sempre comentários ali de 4, 5, 6 minutos, enfim, são comentários mais curtos para ampliar a reflexão, para se trazer temas. A gente vive numa fase da Fórmula 1 de tanta bomba, né, durante a semana, bomba aqui, o piloto muda para lá. Hoje, nesse dia, segunda-feira que estamos gravando, já teve notícia também de nova modificação na dança das cadeiras, e vamos falar sobre isso. Mas enfim, para quando os assuntos não couberem aqui no café, ou quando tiver motivos para a gente mergulhar em discussões mais reflexivas, para pensar automobilismo, né? Foi até o tema do Café Expresso inicial, que entrou no ar, né? Como que hoje tem muita notícia, mas pouca gente refletindo sobre o impacto dessas notícias, foi o tema do primeiro Café Expresso. Então a gente vai embarcar nessa linha para o ouvinte ter mais conteúdo, ter mais alguns minutinhos durante a semana para ouvir a gente, para trocar ideia com a gente. Enfim, tá valendo o Expresso 2018, a nova temporada do Café Expresso. Eu espero que os ouvintes gostem. Já vi o número de downloads, foi legal, muita gente baixou, muita gente ouviu. Então a gente fica muito satisfeito, né? Não só eu, né? O Café Expresso é de todos os membros do programa, quando tiver necessidade, quando faltar um assunto, faltar um assunto não, né? Faltar um bloco, faltar uma categoria, precisa completar. Enfim, o Café Expresso está de volta para os nossos ouvintes. E aqui eu vou fazer um pequeno comentário, né? Teve um ouvinte nosso, um ouvinte novo, por sinal, quando foi lançado o Café Expresso na semana passada, isso no grupo do Café com Velocidade, falou, né, que achava o programa meio sonolento e que curtiu bastante a nova versão do Café com Velocidade, o Café Expresso. Então, assim, se você acha que o Café com Velocidade é um programa muito grande, você tem uma vida muito agitada, não consegue ouvir o podcast, vão existir edições menores em que você pode ouvir ele, assim, na troca de turno do seu trabalho, quando você for ali começar alguma atividade do dia a dia, sabe, de forma simples, rápida e fácil. Não vai ser sonolento, vai ser bem dinâmico, então vai ter Café com Velocidade para todo mundo, para aquele que quer uma análise mais detalhada e para aquele que quer uma análise mais concisa, sem perder a qualidade costumeira do programa. Boa. Bom, e sem delongas, Fábio Campos e Diogo Gomes. Diogo Gomes tá bem aí? Diogo Gomes a gente tá preocupado com ele hoje, que tá meio doentinho, mas acho que... Ele tava com estado de saúde. Ele tá com uma dor nas costas aí, eu acho que ele... Eu não sabia. Ficou mal assistindo as corridas no final de semana. Exatamente, e aí deve ter ficado com muita dor nas costas. Mas... Esquece a dor nas costas, Diogo Gomes. Vamos falar sobre o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, assim, sem mais delongas, sem vinheta, sem nada. Vamos falar direto a falar sobre este Grande Prêmio, porque tem muita coisa para falar. Eu não sei nem se vocês queriam começar, eu até coloquei aqui num ponto, se querem falar um pouquinho do antes ali, sexta, sábado, classificação, porque o domingo para mim foi essencial, foi talvez o grande ponto na semana, diferente de Spa, que as coisas foram divididas, porque o antes das férias, aqueles dias que antecederam a corrida, a sexta e o sábado de tensão, e a corrida em si já com o seu grande ápice logo no início, e enquanto que Monza, vamos dizer, um início mais comedido para ter um ápice total ao longo de uma prova, ao longo de várias voltas. Então eu queria só que você, Diogo, e Fábio Campos, se quisessem, dar um pequeno
uma pequena introdução aí do que é, ou do que foi esse final de semana na visão de vocês, o que começou e o que vocês vislumbravam para esse grande prêmio. Para mim ele começa como o final de semana da Ferrari e termina como o fim de semana da Mercedes, né? Porque eu até alertei no programa de volta, mas a gente já vinha falando isso há um certo tempo, de como a Ferrari ela chegava viva para Spa e para Monza, né, duas pistas de muita velocidade, onde nos últimos anos a gente sempre viu a Mercedes dominar, né, à toa que a Mercedes havia liderado até antes desse GP todas as voltas em Monza desde 2014, quando começa a era híbrida. Então assim, realmente eram duas pistas da Mercedes, vamos colocar dessa maneira. E a Ferrari, pelo que ela vinha apresentando antes, inclusive chegando a ter uma melhor velocidade de reta, inclusive, né, que sempre foi o padrão da Mercedes, ela chegava forte para essas duas provas. Ela confirmou isso no Spa, em treinos livres, na classificação o Hamilton foi soberbo na chuva, mas depois na corrida o Vettel assume a liderança de uma maneira bem interessante e consegue controlar a corrida com uma facilidade gigantesca, como nós falamos no programa da semana passada. E nesse final de semana eu esperava uma espécie de replay disso. Eu esperava novamente o Hamilton forte, porque ele tem um histórico muito positivo nessa pista, mas uma Ferrari mais forte, uma Ferrari mais presente, né? E para mim, o que eu consegui ver de treino livre, eles confirmaram isso, realmente. Na classificação, eu até achei que foi mais próximo do que eu pensava inicialmente, mas a pole do Raikkonen, ela é muito marcante. Acho que a gente vai falar do Raikkonen mais à frente e vale a pena entrar melhor nessa questão da pole position, mas a Ferrari, ela entra, né, pro domingo com 2 carros na primeira fila, com uma chance, talvez a primeira chance realmente verdadeiramente real, né, de vencer em Monza desde 2010, que não era uma chance tão real assim, na realidade, quando o Alonso tem aquela vitória, mas, enfim, foi a última vez, né, que a Ferrari venceu em Monza. Então, para mim, tudo se desenhava como o final de semana da Mercedes. E o Hamilton, né, claro, com o trabalho da Mercedes, mas o Hamilton com todo o seu brilhantismo, a ajuda de Bottas e etc, mas o conjunto Mercedes conseguiu no domingo dar uma elevada no jogo deles, vamos dizer dessa maneira, absolutamente incrível. O Hamilton, né, fez uma corrida perfeita e venceu, né, então tem esse contraste, a pole no sábado, com a torcida ficando maluca, e tudo em vermelho e tudo mais, e o pódio no domingo, né, com os torcedores vaiando o Hamilton daquela maneira, para mim foi muito marcante, como ele e a Mercedes conseguiram virar isso. Então começa como Ferrari, termina como Mercedes, acho que o campeonato ganha bastante em cima disso, apesar do Hamilton ter aumentado a vantagem, né, mas acho que o campeonato ganha bastante nisso, eu posso até entrar nesse detalhe mais à frente. Fábio Campos? Eu acho que foi uma grande surpresa, né, o resultado no domingo, porque o final de semana todo foi desenhado em torno da Ferrari, porque vinha, inclusive, no embalo de Spa, né? Eu acho que muita gente até confundiu um pouco, né, achando que o que aconteceu em Spa necessariamente garantiria para a Ferrari uma vitória em Monza, e o equilíbrio técnico entre as duas equipes talvez seja maior do que muitos de nós pensávamos, né? Por mais que a Ferrari possa ter tecnicamente, talvez se você analisar ali carro por carro... Você se surpreendeu, então? Não é que eu não me surpreendi, porque eu já fui para a mesa, porque eu não estava aqui semana passada, senão eu teria falado isso. Eu já fui a assistir o Grande Prêmio, né, não fui para a pista, né, ao contrário do que foi dito aqui, inclusive, quando eu não estava. Mas eu liguei a televisão, né, para ficar bem claro, já com esse pensamento. Olha, Monza não vai ser exatamente igual ao Spa. Eu acho até que a Ferrari é favorita, achava a Ferrari favorita, sem dúvida. Mas não é porque ganhou em Spa que necessariamente ganharia em Monza, né? Porque o equilíbrio é tão grande, a Mercedes teve mais problemas a bolha, né, nos pneus em Spa, e aí a Ferrari que teve esse problema em Monza, né? Então, assim, tá muito na questão não existiu a sexta-feira em Monza, né, por causa da chuva, então pelo menos o primeiro, né, de sexta-feira, o segundo teve ali pista úmida, aí teve o acidente do Ericsson, que atrasou, né, praticamente meia hora, então os carros tiveram pouco tempo para fazer todos os seus cronogramas, então tudo isso colocou esse equilíbrio um pouco em jogo, né, porque a Ferrari acabou surpreendida, porque a Ferrari levou só 3 jogos do pneu macio, o amarelo, né, o pneu do meio, né, que a partir de 2019 acaba esse negócio de super macio, ultra macio, vai ser só 3 nomes, né? Vai ser macio, médio e duro todo final de semana. Para quem não sabe, isso aí já está aprovado para 2019. Mas
o amarelinho, né, o que seria o pneu do meio, que seria o macio, a Ferrari só levou 3 para Monza, né? 1 para o Raikkonen, se eu não estou enganado, e 2 para o Vettel, se eu não tiver invertendo. Ou seja, andou muito pouco com o pneu amarelinho, como diria o outro. E isso acabou que interferiu até na corrida, né? Nós vamos falar aqui do Hamilton, acho que vai ser o nosso próximo assunto, né? Se eu não estiver enganado. Sim, senhor. Vamos entrar toda nessa parte que é muito mais gostosa de se analisar, né? Que é pilotagem ao invés de assoalho, suspensão, pneu e coisa e tal. Mas isso é um fator que a gente não pode ignorar, né? Então, Monza não foi, acho que o saldo para entrar no final de semana foi esse, Rosa. Monza não é Spa, não é necessariamente, são pistas de reta, são pistas de motor, sim, mas não são pistas que exercem o mesmo tipo de influência na borracha, né? Spa é aquela força mais lateral por causa do excesso de curva, Monza é mais tração, mais freada, ou seja, é a força que eles chamam de longitudinal, ou seja, é uma ação no pneu, falei para não entrar no lado técnico e estou entrando, né? É uma ação no pneu que é completamente diferente. Então eu acho que isso embaralhou um pouco, e aí é claro onde a gente vai entrar agora, né? Piloto ainda faz muito a diferença. E a gente teve todo o restante do final de semana desenvolvido ou desenrolado, como queiram, através do braço dos pilotos. Exatamente, o braço dos pilotos fez diferença nessa prova, né? O que ficou claro para muita gente, o que ficou claro para uma nação, vamos dizer assim, e que é invariavelmente tema desse programa. É claro que nós vamos tentar trazer uma visão que não seja aquela velha máxima, o melhor piloto é o melhor piloto e pronto, né? Nós vamos aqui debater algumas questões, inclusive essa que o Campos levantou, um possível erro de estratégia, e quando eu falo estratégia é da direção, né, da Ferrari, corpo técnico, quando escolhe lá atrás, né, antes de ir para alguma etapa, um tipo de pneu que tem melhor performance, mas acaba sendo um pneu que vai ser utilizado e tenha pouca rodagem como teve. Um dos pontos, né, temos outros a discutir, mas vocês mencionaram o Lewis Hamilton, vocês mencionaram o braço do Lewis Hamilton, talvez tenha sido o ponto mais comentado, o ponto mais exaltado por muita gente, seja nas redes sociais, seja em sites e até nos nossos e-mails também. Aliás, aqui um pequeno parênteses, né? O pessoal está economizando nos e-mails. velocidade@gmail.com. A gente sabe que algumas pessoas têm falado, tá difícil, se tem alguma pergunta, pode ser um e-mail. Mande seu e-mail, mande seu e-mail. Exato, para um tweet, para o Café com Velocidade, Café Velocidade lá no Twitter. O Fábio Campos tá louco para responder você e tá louco para trazer isso pro programa. E ele vai trazer. O Diogo Gomes também adora isso, quer responder vocês, porque o Diogo Gomes é outro fanático pro Twitter, tá lá colocando as suas opiniões. Mas, sobre Lewis Hamilton, aqui ele dominou os elogios dos nossos e-mails. O Jailson, que nunca deixa na mão, Jair Fernandes, ele comenta o seguinte, que o Hamilton vem pilotando fino nesta temporada, da campeonato. Ainda mais quando, mesmo sabendo a vantagem que tinha na pontuação do campeonato, partiu para cima do seu rival de forma limpa, no puro talento, e conseguiu uma bela ultrapassagem. Já Marcelo Cesarino, outro que não deixa de comentar, faça chuva, faça sol, seja o que for, ele mandou uma frase direta e reta sobre o Hamilton. Hamilton humilhou a Ferrari. Nós vamos comentar sobre isso já também. Mas eu quero deixar por último, até por ser mais emblemático, a ironia, ou talvez como que eu posso falar? A aposta do companheiro aí de jornada jornalística, Fábio Campos, o Bruno Aleixo, que mandou o seguinte, Campos, vai direto para você. Este ano, tive a honra de participar de uma das edições do programa como convidado, logo no início da temporada de Fórmula 1. Em meu primeiro comentário, disse que me senti incomodado com o fato de que os pilotos têm cada vez menos autonomia na condução de seus carros. Ontem, no GP da Itália, vimos Lewis Hamilton vencer no braço, sem ter o melhor carro, mas justamente por ser o melhor piloto e diferença na pista. E aí ele pergunta, tem algum futuro como comentarista de automobilismo, Fábio? Traz comentários do Twitter pra cá também.
Deixa eu registrar aqui também, já pra gente, né, matar todos os comentários do Lewis Hamilton, o Newton Homem, que sempre participa via Twitter, ele manda também a opinião dele aqui, ele coloca, Hamilton está em outro nível em relação aos demais, isso vai decidir o campeonato e não o carro. Ele tira a diferença que a Ferrari tem sobre a Mercedes hoje. Então fica aí registrada a opinião do Newton, que também está ligado no Twitter do Café com Velocidade, como você falou, @Café Velocidade. Tem mais mensagem do Hamilton aí, Rosa? Tem mais nada, não. Então vamos lá, vamos entrar no assunto do... Assim, tem mais nada de Hamilton, né? Sim, tem outras mensagens, sem dúvida. Tem outras coisas. Mas agora pode mandar pau aí. Vamos lá, eu acho que esse crescimento da Ferrari em não só 2017, né? 2017 acabou sendo um crescimento parcial, né? Porque acabou durando meia temporada, e 2018 é uma coisa mais sólida, perca ou não a Ferrari esse campeonato, né? Daqui a pouco a gente fala também da tabela de pontos, né? Como que isso pode estar, pode ser pesado nessa discussão, mas eu acho que o crescimento da Ferrari é ótimo no final das contas, porque ele não só traz competitividade para a Fórmula 1, como ele dá a chance de a gente ver esse tipo de briga, né? A Fórmula 1 ela passa a ter um tipo de briga que eu diria raro os campeonatos apresentam, né? Que é o tipo de briga que alguns chamam de briga de foice mesmo, que é a briga de braço, é a briga de invariavelmente vai haver uma dividida de curva, invariavelmente a largada vai ser um momento ali de jogar tudo, né? Essas duas últimas corridas, elas deixaram uma sensação em mim mais ou menos ali como 2007, né? 2007 a gente viu largadas, 2007, 2008, né? A gente viu largadas assim absolutamente arriscadas do Alonso, do próprio Hamilton, do Felipe Massa. O Felipe Massa tem uma em 2007 na Espanha, que eu considero uma das grandes largadas assim de um piloto, né? E ele divide a curva mais ou menos nesse estilo de Hamilton e Vettel, né? E é curioso você mencionar 2007, porque foi uma prova muito lembrada por causa de uma ultrapassagem do Hamilton. Talvez você fale a seguir, mas o número já me chamou a atenção, né? Durante a transmissão foi lembrado de 2007. Aliás, desde sexta-feira, né? Aliás, a Fórmula 1 ela inaugura, né, uma nova fase, eu acredito, de inserção de imagens do passado durante as corridas, né? Exato, o Spa já foi assim, né? Quem acompanha o Café, o Spa foi também no acidente, né, que eles recuperaram a batida de 2012, mas quem acompanha o Café há muito tempo, quem já é das antigas, já lembra-se da gente falar aqui de como a transmissão da Fórmula 1 era muito fraca, não tinha informação quase nenhuma, o uso de imagens era péssimo, e agora eles estão engatinhando, né, fazendo uma coisa que a gente já citou aqui, que a NASCAR, por exemplo, faz muito, né, que é pegar um lance da corrida e trazer um gancho de 1, 2, 3, 5 anos atrás com aqueles dois mesmos pilotos. Enfim, é a transmissão europeia aprendendo com a transmissão americana, porque os americanos fazem isso com muita, principalmente na NASCAR, né, com muita agilidade, né, de colocar uma imagem. Já fizeram na sexta-feira, né, com uma rodada do Vettel na parabólica, que encontraram uma rodada do Schumacher muito parecida. Eu confesso que eu não me lembrava daquela. 2005, né? Eu não me lembrava daquela rodada do Schumacher, inclusive até o ângulo das câmeras é muito parecido mesmo, acabou virando uma coisa muito interessante. E em 2007 eles recuperam essa imagem da ultrapassagem. Ela não só é a imagem da vinheta, né, de abertura da Fórmula 1, todas as sessões abrem ali com os trechos da pista, né? A Fórmula 1 tem tido esse costume saudável, né, de pegar sempre 3 curvas ali, pegar sempre lembranças do passado sobre 3 curvas na abertura oficial. Já tinha sido, né, ali na câmera on-board, eles recuperaram essa imagem durante a corrida, o que para mim é até um constrangimento, né? Porque numa Fórmula 1 absolutamente invadida e esmagada por ultrapassagens de DRS, você recuperar uma ultrapassagem tão autêntica como aquela do Hamilton. Mas tudo bem, teve a ultrapassagem do Hamilton autêntica na largada em 2018, que é onde eu estou querendo chegar, né? Eu estou lembrando aqui das largadas do passado para dizer justamente isso, né? 2018 tem começado com esse desenho de vale tudo entre aspas, né? Mas joga-se tudo na largada em nome de ganhar uma posição. Foi o que o Hamilton... O Hartley não acha que vale tudo na largada. O Hartley teve, né, coitado, um acidente que normalmente o piloto escapa sem nenhum ferimento e ali houve aquele centímetro que acaba quebrando o eixo, né? Mas eu acho que o importante é a gente começar a falar do Hamilton, o crescimento da Ferrari, ele nos dá a oportunidade de assistir a genialidade do Hamilton, coisa que outros campeonatos a gente não teve essa chance, mesmo o Rosberg, né, muitas vezes enfrentando o Hamilton, conseguiu até ganhar em 2016, mas
o Hamilton tem em 2018 um campeonato para mostrar o seu talento mesmo, né? Para quem está chegando agora, quem não viu 2007, quem não lembra de 2008, né? Já estão fazendo 10 anos todas essas temporadas, né? O tempo está passando. Então quem é mais novo na Fórmula 1, que não tenha visto, apreciado o Hamilton no seu melhor, né, que eu sempre falei aqui, aquele Hamilton da McLaren era um Hamilton mais encantador de ver do que o da Mercedes. Por quê? Não era culpa dele, porque a Mercedes muito lá na frente não punha à prova a habilidade essa visível de categoria de ultrapassagem dele. Em 2018 eu estou sendo provado o contrário. Em 2018 a gente tem visto o Hamilton com a Mercedes, que não é o melhor carro, evidente, por isso, ou né, tá ali no mínimo não é o melhor carro disparado, né, a discussão com a Ferrari vai tomar até o final do ano, mas esse Hamilton está sendo posto à prova, né? A gente está vendo o Hamilton ter que usar o braço, a gente está vendo a técnica do Hamilton de ultrapassagem, a gente está vendo a técnica do Hamilton na chuva, né, como que ele mudou o cenário na Hungria e na Alemanha, quando a pista começou a ficar ali úmida ou muito molhada. Então eu acho que é isso, para o Diogo Gomes entrar no assunto e falar também. Eu estou absolutamente feliz da Fórmula 1 estar dando essa oportunidade da gente ver um piloto que, olha, é muito difícil ganhar dele, né? Eu acho que o Rosberg teve esse feeling e deve estar se congratulando a si próprio por ter abandonado, porque ele fez uma coisa que é absolutamente difícil para Alonso, para todos os que já andaram com o Hamilton. Ganhar do Hamilton é muito difícil. E eu queria, antes do Diogo comentar qualquer coisa, Diogo Gomes, você tem assunto para comentar, hein? Duas coisas. Uma, primeiro, é lembrar ou perguntar para o nosso querido Gomes qual é o tamanho de Lewis Hamilton, que é uma pergunta aí que surgiu até nas nossas discussões a respeito sobre esse programa. A gente já fez um passado recente, aí um programa especial sobre os pilotos da Red Bull. E o Thiago Raposo, com todo o seu metodismo, já falou por que a gente vai na série. Então, Diogo, a pergunta que vai para você é muito nessa linha também. Qual o tamanho que você está vendo que o Hamilton está conseguindo nessa temporada e com esses lances, com essa genialidade dita e vista pelos nossos ouvintes? Eu acho que o Hamilton, pelo menos pra mim, ele alcançou um patamar que os números dele são incríveis, né? Isso tá bem claro, mas ele alcançou um patamar que ele já se provou de uma maneira tão grande que eu acho que se ele ganha o que for mais de vitória daqui pra frente, ou mais de título, ou de pódio, o que seja daqui pra frente, ou se ele tem por alguma razão ele tem uma parada nisso, ou sei lá, ele não consegue mais ganhar títulos, ou o número de vitórias diminui, ou algo do tipo, mesmo se acontecer algo desse gênero, pra mim ele já vai ter se mostrado um completo gênio, e pra mim já vai ter se mostrado alguém capaz, né, e com merecimento suficiente para estar entre os melhores da história desse esporte, sem dúvida alguma. Ele mostrou mais uma vez, né, já vinha mostrando desde o início da temporada, já vem mostrando, melhor dizendo, e mostrou mais uma vez o momento incrível que vive. Eu não sei se essa Mercedes ela é tão inferior assim à Ferrari, mas eu acho que o ponto crucial é a maneira como ele consegue pegar as chances que tem e maximizar isso, né? Eu acho que é exatamente o que o Vettel, e aí até entrando em uma espécie de comparação entre eles, eu acho que é exatamente o ponto que o Vettel mais está deixando passar, né? Vocês citaram o Rosberg, citando ele novamente, ele fala que para ganhar do Hamilton tem que ser perfeito, né? E eu concordo plenamente com ele. E o Vettel não está sendo perfeito. O Hamilton continua na sua tocada, continua no momento incrível. Tem um bom carro na mão. Discussão se é melhor ou não, ou quão pior a gente pode entrar nessa discussão depois. Mas o ponto-chave, repetindo, maximizar as chances ou as opções que lhes são apresentadas, né? Ele tem uma chance de tentar um movimento muito arriscado na primeira volta, e ele vai lá e ele tenta, acaba, enfim, tendo toque de corrida ali, o Vettel sai, mas obviamente a intenção dele não foi rodar o Vettel ou algo do tipo, foi forçar a posição ali, porque ele viu que aquela talvez fosse a única opção que ele tivesse. A gente tem que lembrar que a perspectiva que nós tivemos de classificação ou de treino livre foi de uma Ferrari com uma velocidade de reta espantosa, e é muito acima da Mercedes. Acho até que na corrida isso ficou mais equilibrado, não sei por quais fatores, mas não só acho, né? O próprio Toto Wolff falou que na corrida a coisa
ficou mais equilibrada em termos de velocidade de reta entre eles, mas é um parâmetro ali em que ele tinha aquela chance, ele foi em cima daquela chance, o resultado acabou sendo o que o Vettel rodou, mas de qualquer maneira, eu acho que mesmo se não tem um contato, mesmo se o Vettel consegue fazer a curva um pouco mais aberta, aquela posição ali muito provavelmente já seria do Hamilton, porque ele vê a oportunidade, ele vai em cima dela e vai muito bem. Mesma coisa depois, claro que é uma oportunidade gerada, né, ou intensificada pela estratégia da Mercedes com relação ao Bottas, mas o ritmo que ele impõe pré-parada, né, pré-pit stop, e depois o movimento que ele realiza em cima do Raikkonen, já de um fragilizado Raikkonen em termos de pneus, é perfeito, sabe, é cirúrgico. Mas repetindo, a chance é apresentada, ele pega essa chance, ele aproveita essa chance, ele maximiza essa chance. Eu acho que é nisso que é por conta disso que ele hoje está na posição de ser o líder do campeonato, até com certa vantagem, independente do trabalho do Vettel, independente do trabalho da Ferrari, ele vem conseguindo maximizar isso. Então, assim, merece todos os parabéns possíveis pela temporada que está fazendo, pela carreira que tem, é claro. Eu acho que, repito, já é um gigante, melhor dizendo. Pode crescer ainda mais, claro, até porque ainda tem alguns anos de carreira pela frente, mas já está num panteão ali dos maiores do esporte, sem dúvidas. Eu queria até adicionar aqui, pedir para adicionar isso antes do Fábio Campos retrocar, ou você mesmo, Diogo, querer comentar, uma coisa importante que o Campos disse, e passou batido, e que no seu comentário eu acho que precisávamos reforçar o quão grande realmente o Hamilton saiu da disputa com o Rosberg. Depois que o Rosberg fez o que fez com ele, tudo leva a crer que o Hamilton percebeu que ele podia ser batido, que ele percebeu que ele tinha pilotos que poderiam rivalizar com ele. E ainda mais quando veio uma equipe diferente, né? Se ele conseguiu ser batido por alguém de dentro da equipe, alguém de fora batendo nele, podia ser uma situação que ele não poderia ter o controle como deveria ter. Então, já que viu esse cenário tão próximo, parece que como piloto ele melhorou muito, né, Campos? Não sei se é essa a impressão que realmente está passando, porque o que ele está fazendo realmente está brilhando os olhos de todo mundo. Ele tem guiado em altíssimo nível ainda, né? E vale lembrar que ele já tem aí 11 anos, né? 11 temporadas de Fórmula 1. E ele está cada vez mais se assemelhando ao Alonso, né? Porque eu acho que a marca da despedida do Alonso é justamente o alto nível técnico depois de tantos anos, coisa que o Raikkonen não mostra mais, né? Mas daqui a pouco a gente vai entrar no Raikkonen. Olha que o pessoal se ludibriou com o Raikkonen nesse final de semana. Por isso que a gente vai ter talvez a gente tenha uma boa discussão nesse ou no próximo bloco. Mas o Hamilton, eu já falei isso aqui no café, enfim, eu não tenho o menor receio de dizer, o Hamilton, independente de quem é melhor ou não, o Hamilton me encanta muito mais do que o Schumacher. Né? Eu prefiro muito mais ver o Hamilton pilotado que o Schumacher. O Schumacher também teve esse agravante de andar com um carro tão mais rápido que ele pouco teve que demonstrar o que eles chamam de racecraft, né? Que é a habilidade de ultrapassagens, que é o roda com roda. Acho que é a expressão mais bonita da gente traduzir no português. E mesmo tendo esse atenuante, o Hamilton para mim encanta muito mais. Eu acho até que os 7 títulos estão ameaçadíssimos do Schumacher, porque tudo indica, embora a gente não possa prever, mas difícil alguém, talvez só a Red Bull, se meter numa briga Ferrari e Mercedes nos próximos 2 anos. Né? Porque muita gente já vai estar olhando para os novos carros, né? Porque a gente sabe de mudança de forças na Fórmula 1. Então, se a gente for simplificar Ferrari contra Mercedes, não só 2018, como 19 e 20, até que 21 vai mudar tudo, não é ilusão você já desenhar 7 títulos não é nenhum problema você já desenhar 7 títulos para o Hamilton, porque ele tem justamente mais 2 anos de contrato, né? Assim como praticamente todos os outros pilotos que vão até o final de 2020. Mas o que é legal, é como eu falei no primeiro comentário, você vê alguém ganhar uma corrida da maneira como o Hamilton ganhou, é algo tão encantador, porque eu acho que o mais sensacional foi a largada. Para mim, não exatamente a largada ali, primeira curva, não. Mas curva 4. Isso, né? na variante della Rodia ali, na segunda chicane.
Ali para mim foi o genial, né? Porque ali ele é engraçado, porque eu revi várias vezes, né? E o Vettel tem que ficar muito preocupado não só com quem está atrás, que é o Hamilton, como com quem está à frente, que é o Raikkonen. Há um momento em que o Vettel vem jogando para fechar o Hamilton, mas ele acaba tendo que mudar para a esquerda, porque ele está se aproximando do Raikkonen. Então talvez ele tenha até visualizado ali no microsegundo uma possível ultrapassagem ao Raikkonen, mas enfim, ele acaba tendo que se preocupar com os dois lados. E o Hamilton, na hora que o Hamilton joga aquele carro ali, coloca aquele carro ali por fora, é uma coisa de uma categoria que não é qualquer um que consegue fazer. Né? Não é o único a ultrapassar por fora na história da Fórmula 1, nunca, não é e nem será, mas aquele tipo de manobra ali tem que ser exaltado por quem faz, né? E ele faz. E ele fez com perfeição. Depois teve aquela troca de posições com o Raikkonen, que foi muito bonita, né? Porque ele passou na reta, foi uma passagem de DRS. Mas o Raikkonen conseguiu dar o troco também na freada dessa mesma chicane, né? A segunda chicane. Eles não estavam com o DRS naquela, é verdade, foi na relagada, é verdade. Do término do safety car. É porque foi mais ou menos o que aconteceu na Bélgica, né? Pareceu de DRS, mas não foi. Tá, inclusive, tem razão. Inclusive, a gente tem e-mail sobre isso, por isso que eu já corrigi logo, porque senão o nosso ouvinte vai ficar, É verdade, então bem lembrado. A segunda ultrapassagem, quer dizer, a final, né, a ultrapassagem que valeu a da corrida, ela sim tinha DRS e ela foi, digamos assim, 50-50, né? Porque o DRS ele fica aberto ali até o Hamilton já ter meio carro de vantagem pro Raikkonen. E o que ainda assim deixa a gente ver uma manobra bonita do Hamilton, que também vai por fora na curva 1. Não foi uma ultrapassagem estragada, digamos assim. Não foi uma ultrapassagem de papel, como são as do DRS. Então, todos esses movimentos, para mim, o da largada mais bonito, é que fazem a beleza do Grande Prêmio da Itália. E esse Hamilton que consegue buscar no braço. A gente tem um campeonato que vai ser decidido, muito ao que parece, né? A gente não pode prever, mas ao que vem sendo até agora, um campeonato decidido pelo braço, um campeonato decidido pela manobra, um campeonato decidido por quem vai para cima, não só o campeonato de quem larga na frente e ganha. Isso para mim faz toda a diferença e que bom que 2018 está indo nessa linha, né? Diogo, quer comentar alguma coisa a mais? Não, só adicionar aqui a primeira ultrapassagem do Hamilton no Raikkonen, né, acontece por conta da péssima relargada do Raikkonen. É verdade. Ele se perde no momento de relargar, sabe? Pareceu o piloto iniciando ali. Ele vai, ele relarga, aí ele meio que freia, fica indeciso, e aí quando olhou em cima da curva, da entrada da parabólica, não tinha muito mais o que fazer, mas... Ele tava na linha de... aquela linha... Esqueci o termo que eles usam, a linha de relargada mesmo. Ou a linha safety car também. Que ele é obrigado a partir daquele momento, acelerar, que senão aí os pilotos podem passar por ele. Mas, por exemplo, o Vettel é um piloto que domina essa questão da relargada incrivelmente bem, né? O Kimi se perdeu completamente ali, mas ele compensou o erro, digamos assim, com a ultrapassagem, né? Algumas curvas depois. Foi um troco, né? É uma coisa muito rara da gente ver na Fórmula 1. Um troco, né? Um piloto ultrapassar e ele depois levar o troco. É tão bonito isso e tão raro que foi legal ver o Raikkonen. Eu me surpreendi, não sei de vocês. Eu jamais esperava o troco dele. Pois é. E o troco foi... Dois pontos raros, na realidade, né? Porque um é a ultrapassagem relargada, que você sempre fala que é algo que não acontece praticamente nessa Fórmula 1, apesar que esse ano acho que teve um ou outro exemplo aí. E depois o retorno, né? A volta ali, ainda mais do Raikkonen, não só o lance em si, a manobra em si, mas os personagens dela, o Raikkonen por fora em cima do Hamilton, me chocou um pouco. Foi um daqueles pontos ali da corrida que ficaram na memória. E eu queria então, já que vocês trouxeram essa questão do Hamilton, tem que trazer, acho que é o contraponto, o seu concorrente, Sebastian Vettel, que está sendo colocado à prova este ano de uma maneira que talvez nunca tenha sido na sua carreira, e vem começando a falhar sistematicamente. Isso vem sendo mostrado e observado pelas pessoas, tanto... Eu vou trazer algo que eu vi na internet, um comentário específico a respeito do Vettel sobre momentos de pressão, e também os comentários que o pessoal fez aqui no e-mail, né? O Jailson Fernandes, no e-mail que ele mandou, ele falou também sobre essa dificuldade do Sebastian Vettel, né? Que vem, nas palavras dele, acumulando erros neste campeonato, e que ele mesmo achava que era o favorito a título, mesmo com a diferença que o Hamilton tinha de pontos. Agora ele já vê diferente, ele fala que complicou a situação para ele, não que seja irreversível, mas Vettel não pode mais cometer erros. E o Cesarino
Olha só, curioso, as palavras estão muito parecidas, né? Vettel no melhor espírito do número 5 de Nigel Mansell. Muito rápido e errando muito. Ou seja, de novo o erro vem à tona. E aí, Diogo Gomes, para você começar essa parte do debate primeiro, eu vi uma imagem, foi até o Fernando Campos do podcast F1 Brasil, o Fernando Sfester da NU, parceiro aí nosso de muitas coisas, já andei de kart com ele, disputa algumas provas virtuais de Fórmula 1, ele compartilhou uma foto falando dos erros do Vettel ao longo do ano, né? Aí os erros em momentos de pressão, né? Baku, França, Alemanha e agora Itália. E aí, Diogo Gomes, é isso mesmo? O Vettel não está conseguindo render aquilo que se esperava de talvez a melhor Ferrari dos últimos anos? O Vettel está sendo o principal responsável ou não? Bom, primeiro, eu acho que é sim, a melhor Ferrari dos últimos anos, bons anos, inclusive. O ponto do Vettel, né, que fique claro, é um ano bem, para mim, pelo menos, é um ano bem atípico do Vettel. É um ano de alguns erros que, não sei, eu não vejo exatamente no natural, né, do piloto alemão. O ponto esses erros estão sim prejudicando e estão sim colocando ele e a Ferrari nessa posição de não terem uma vantagem ou não terem uma sequência construtiva, né? Você vem da Bélgica com a Ferrari andando tão bem e com ele fazendo uma corrida tão sólida e você esbarra nessa corrida com tudo que aconteceu na classificação e depois na prova em si, né, no domingo, com ele rodando ali na primeira curva ainda e depois tendo que passar a corrida inteira tentando se recuperar usando um pneu macio que ele só usou na corrida. Em nenhum momento do treino livre, da classificação, ele usou o pneu macio. A primeira vez que ele colocou o pneu macio foi na corrida e para fazer um stint que inicialmente era objetivado para durar a corrida inteira, né? Depois viram que pelo desgaste não daria e fizeram uma segunda parada para colocar os pneus super macios. Mas é complicado fazer essa análise porque os resultados mostram isso, né? Já foi citado aí França, já foi citado Baku, já foi citado Hockenheim, né, na Alemanha. Isso pesa e isso tem dado em conta, foram situações específicas, mas que geraram grandes danos para ele. A gente está falando, por exemplo, em termos de uma vitória jogada fora na Alemanha, a gente não teria como prever o futuro ali, dando pause na história, digamos assim, um momento antes dele sair da pista em Hockenheim, mas até pelo que aconteceu depois, deu pra ver que era uma vitória que estaria muitíssimo bem encaminhada na mão dele ali, acho até surpresa se não fosse realmente dele aquela vitória, e repetindo, desconsiderando o erro, né, isso seria 25 pontos a mais, é uma corrida que ele sai zerado. Não acho que ele estaria liderando hoje com essa pontuação, porque o Hamilton também consegue uma boa prova ali, mas é aquele tipo de situação em que faz a diferença tanto em momento, né, você tem vindo de um novo erro, então tem essas quebras. E, claro, principalmente porque, como eu citei no comentário anterior, o Hamilton está sabendo aproveitar pontos, esses não só momentos de falha do Hamilton, mas momentos em que as chances foram apresentadas para ele, foram apresentadas para o Hamilton e conseguindo maximizar esses pontos. Então, a temporada do Vettel, para mim, ela é abaixo, mas não abaixo de ser totalmente ruim, né? É uma temporada que tem altos e vários altos, mas é uma temporada claudicante. Ele não consegue ter uma regularidade, não consegue ter uma constância nos resultados, nas performances até eu diria. Na comparação que tem que ser feita direto com o Hamilton, que é o grande cara para campeonato, né, que é o cara também tetracampeão do mundo, é o cara que também está com o carro em condição de brigar, e são os dois pilotos, né, que a gente, enfim, está esperando ver briga, está esperando ver disputa e ultrapassagens e brigas e tudo mais entre eles. Nessa comparação direta, ele não só está perdendo, mas ele está perdendo por muito. Acho que ele está perdendo por muito. Onde o Hamilton está conseguindo ser sólido e está conseguindo mostrar uma constância, o Vettel realmente está numa situação oposta a essa, né? Tá vindo uma pista aí, Singapura, né, que ele anda muito bem, tem um histórico muito positivo. Talvez seja uma nova chance para ele pegar um momento e se agarrar a isso era assim e adiante. No ano passado. Sim, exatamente. Mas corrida, né? Toque na largada, pode acontecer. Então, não tira o fato que ele largou da frente também e tudo mais. Ele anda muito bem lá, então pode ser mais uma chance para ele pegar aí e tentar colocar esse momento, mas
essa comparação direta é sim uma temporada claudicante, é sim uma temporada abaixo do que, pelo menos, que eu defini como padrão Vettel. É uma temporada de muitos erros da parte dele. Fábio Campos, a culpa é do Vettel? Vamos lá, eu tenho uma visão um pouquinho diferente nessa discussão do Vettel, porque eu acho assim, é claro que o campeonato está mostrando que o Hamilton está num nível muito difícil de alguém se equiparar, né? E ele tá... Aliás, a gente tem que até lembrar de outros podcasts, inclusive você e Diogo Gomes, Thiago Raposo também comentaram isso, eles sempre reforçam quantas vezes o Hamilton erra, né? Que é muito pouco. Você tem de memória, erros do Hamilton são muito poucos. Só nessa aí que a gente tá trazendo o Vettel, que é um pouco diferente, tem mais erros, entre aspas, do piloto. Mas eu só quis trazer isso porque vocês mencionam esses números ao longo do ano. Então, trazer para essa discussão. Que ele tá perdendo a guerra com o Hamilton, ele tá perdendo. Não há nenhuma maneira na minha visão, de negar isso, né? Mas, por exemplo, eu não vi na Itália erro do Vettel. Eu não vi. Eu acho que porque ele roda ali, gere talvez um pensamento meio que em piloto automático em muita gente. Mas eu não vi aquilo ali como um erro dele. Ele vai para dividir a curva e os dois carros se tocam e poderia rodar o Hamilton como poderia rodar ele. Depois do toque, é lei da física, como eu sempre falo, é imprevisível. E ele não comete nenhum erro ali, na minha opinião, de pilotagem. Mas eu acho que muita gente tem associado a imagem dele rodando e fica ali na contramão e aí tem que fazer toda a corrida de recuperação. Mas eu não vi erro dele. Como eu também não coloco, por exemplo, a fritada de pneu no Azerbaijão, no Baku, como uma coisa grave dessas que um campeão mundial não pode. Eu acho que sim. Ali ele foi para cima e é válido também a tentativa. Né? Frita o pneu, mas é diferente, eu estou querendo dizer, dos erros da França e de Hockenheim. Né? França e Hockenheim França e Alemanha são realmente erros ali que não há como tergiversar. Né? Errou na França, deixou, o Hockenheim também nem se fala. Mas eu acho que Monza é diferente. Só que independentemente de ter errado ou não, eu acho que ele não errou em Monza, é a questão do aproveitamento que é o que vai pegar nesse campeonato. Né? Não é quem errar menos. Claro que quem errar menos vai pesar muito, mas quem aproveitar pontos. Né? Quem conseguir recuperar pontos em corridas em que não está bem. Né? É mais ou menos o exemplo de Singapura do ano passado, que vocês citaram aí, que talvez seja o exemplo mais crasso disso tudo, é até exagerado, talvez seja até injusto comparar, porque ali o Hamilton conseguiu 25-0 no Vettel numa situação absolutamente imprevisível. Eu até chamo aquela corrida de a maior zebra da Fórmula 1 nos últimos anos. Né? Tamanha era a força da Ferrari naquele final de semana. Né? Algo que não chegou a ser tanto na Itália, mas chegou a ser parecido. Né? A Ferrari dominou praticamente todos os treinos, pelo menos os que foram em pista seca, né? Se bem que a Force India terminou mais rápido, acho que no primeiro treino livre, mas ali foi com pista molhada, enfim. Mas só para fazer esse registro. Então a questão do Vettel vocês esbarraram aí numa coisa. Ele tá jogando um tipo de campeonato que é raro, né? Que é o campeonato, sim, é uma guerra contra outro. E aí entra guerra psicológica, guerra técnica, guerra de acerto de carro, guerra de pneu. Ele tá disputando uma guerra contra outro piloto, um duelo, se a gente quiser colocar dessa maneira. É raro na carreira dele, mas não é inédito. A gente não pode se esquecer que ele ganhou em 2010 e 2012, eu ia citar justamente esses 2 anos. 2010 foi uma coisa muito fora do comum, porque chegaram na última prova, tinham 4 pilotos com chances de ser campeões, mas ele não era o mais à frente na tabela. E em 2012 foi duelo mesmo, né? 2012 foi o Grande Prêmio do Brasil, em que ele vai contra o Fernando Alonso. Inclusive ele roda no começo também, né? Parecido tocou com o Bruno Senna ali no final da reposta e foi parecido um pouco com a história desse Grande Prêmio da Itália. Então o Vettel já teve, né? Duelo contra gente grande, gente boa, gente forte. Mas ele está duelando contra um cara que exige mais do que o Alonso exigiu dele, exige muito mais do que qualquer um exigiu dele em 2010, independente de quem tinha mais pontos do que ele na tabela. Ele tá brigando com um cara que o nível é muito lá em cima, um cara que quando ele for mal no final de semana, ele vai pegar o máximo de pontos que ele consegue. E a Ferrari não tem feito isso, né? Não tem conseguido o máximo de pontos que ela consegue. Além do que, eu termino o comentário da seguinte maneira, com algo que eu sempre gosto, uma tecla que eu sempre gosto de bater, nesse piano de uma nota só, que sou eu. Uma ultrapassagem é muitas vezes uma imposição moral de um adversário sobre o outro. Né? Então o cara quando toma uma ultrapassagem, a gente nunca vai saber, ninguém nunca vai ser sincero
a ponto de admitir, mas a gente não sabe o quanto um piloto se incomoda de tomar certas ultrapassagens. E eu fico pensando se essa de Monza, da largada, repito, né, para mim é a mais estonteante de todas do Grande Prêmio, se essa da largada não é uma daquelas que deixa o cara pé da vida, né? O cara, nossa, olha a ultrapassagem que eu tomei, ainda rodei. Não sei se o cara, eu acho que humilhar, acho que o Cesarino que usou essa expressão, eu não acho que chega a tanto. Eu acho que humilhação é outra coisa. Mas eu não sei até que ponto o Vettel tem cabeça forte, né? Ele não é um piloto de cabecinha fraca, mas eu não sei até que ponto isso não fica também, poxa, né? Não só perdi, como perdi com P maiúsculo, né? Com uma ultrapassagem acachapante como foi a da largada. Eu não sei até que ponto, se é o Raikkonen ou se é algum outro piloto ali, o Vettel não teria aberto um pouco mais a tangência no volante e assumir a derrota da posição ali, porque ele toca o pneu dianteiro direito dele, toca no carro do Hamilton, numa posição assim que já... Ele não esperava. Mas ele coloca, não é que ele, mas veja como era o board dele, não é que ele vira e o Hamilton, bum, tá lá, não é isso. O Hamilton, ele coloca o carro de uma maneira e o Vettel tá olhando, ele sabe que o Hamilton tá ali, e aí mas quando ele tenta fazer o movimento... Ele não esperava que o Hamilton ia sair à frente daquele jeito. Talvez é um pouco o que o Fábio Campos falou da manobra do Hamilton, da qualidade da manobra do Hamilton. Sim, sem dúvidas. Porque ele coloca o carro ali numa posição que talvez nenhum outro piloto conseguiria, do jeito que ele colocou. Ele colocou na tangência por fora. Ele não saiu da tangência. Tanto é que aí o carro do Vettel escapa, desliza um pouco e toca no carro do Hamilton, desequilibrando, fazendo com que ele rode. Ele roda porque ele desequilibra, mas de certa maneira, eu acho que ali o mérito do Hamilton, foi muito maior do que o do Vettel. Mas o que eu fiquei na dúvida do raciocínio do Diogo é algo que eu até pensei durante a corrida. Se o Vettel não poderia ter feito a curva, não ter deixado o carro em tanto. Eu não tenho a resposta. Eu acho dificílimo de julgar isso porque é tudo muito rápido. Mas eu fico pensando se essa questão que o Diogo colocou, né? Se o Vettel deixa um pouquinho da malícia, assim, de, né, vou alongar um pouquinho, ou se dava para fazer diferente, né? Ou ele estava tanto no vácuo do Kimi na frente que o carro simplesmente foi como muitos aconteceram em Monza, né? Quando você pega o vácuo e chega a 350, 360, ali é um trecho de chegar a 320, né, por hora. Também dá aquela espalhada e tudo mais. Eu acho que até por isso, da minha opinião, vejo muito mérito da manobra do Hamilton, como o Fábio Campos, mas também vejo um erro do Vettel de talvez não ter se preocupado tanto em defender por conta de uma possível pensamento de atacar o Kimi naquele momento, como ele tentou atacar na primeira variante, não conseguiu, né, na chicane no final da reta, e depois deixou um espaço que ele foi... certa soberba? Talvez seja a palavra. Sabe o que eu acho que pode ter sido? A gente não pode esquecer do áudio dele na classificação, quando a equipe conta pra ele que ele não foi P1, ele foi P2, e aí ele solta precisamos conversar depois, né? Falamos depois. Sim. Eu fico pensando até que ponto esses caras que estão acostumados sempre com a equipezinha servindo todos, estendendo o tapete vermelho, quando eles veem um companheiro à frente, o tanto que eles se desestabilizam ou não. Eu fico só com essa dúvida até que ponto, porque assim, a imagem é clara, a imagem do alto do helicóptero. O Diogo Gomes falou drone aqui semana passada, não tem drone não, é helicóptero. Não tem drone, é verdade. Ainda não, pode ser que eles cheguem já, mas ainda, por enquanto ainda é helicóptero. Na imagem do helicóptero, na freada da segunda chicane, na largada, você vê claramente o Vettel, ele ia para a direita, ele ia fechando a porta para o Hamilton, de repente ele joga para a esquerda. Quando o Raikkonen se aproxima um pouquinho dele, tudo é reflexo ali de milésimos de segundo, né? Não dá nem para falar que o cara raciocinou, é tudo no puro instinto. Mas ele muda de direção ao aproximar do Raikkonen, ou seja, ele teve que olhar para frente e para trás, e isso acabou influenciando o movimento, mas que não apaga em nada, né? Não sei se vocês concordam, a genialidade do Hamilton, que viu ali, foi por fora na coragem, e o que mais me agrada nisso tudo é a coragem. É o piloto que não alivia, né? É o contrário do que o Ocon fez na Bélgica. Para mim, eu não alivio para o Ocon pro que ele fez na Bélgica. Eu vi vocês discutindo aqui o tema, e acho até que vocês abrangeram bem o tema. Mas é o cara, uma freada que decide todo o rumo de uma prova e muda todo o rumo de uma prova. Se eu acho que o Ocon foi muito conservador na Bélgica, eu acho que tudo bem, ponderando toda a situação de equipe, de carreira, ok. Mas o Hamilton não foi nada comedido em Monza.
Ah, bom, vamos lá, deixa eu explicar meu ponto. O Hamilton, ele faz a tangência da curva já à frente. Que pra mim deixa claro que o Vettel já sabia que ele estava ali. Sim, eu não acho que o Vettel foi surpreendido. Ele vê o Hamilton tangenciando. Eu vi parando a imagem. Na placa de 50, quando eles já estão freando, obviamente, o Hamilton já está lado a lado, inclusive com a ponta da asa já à frente da ponta da asa do Vettel. Então, ele sabe que tem um carro ali. Não é que o Hamilton apareceu como fantasma, pingou do nada, e o Vettel tomou uma surpresa e bateu. Não. Por lance que a gente já viu, por exemplo, na GP2, aí GP2 ainda, quando era GP2, de vários anos atrás, nós já vimos alguns lances de ultrapassagem ou tentativas de ultrapassagem nesse sentido, em que o piloto que estava se defendendo conseguia abrir um pouco mais a tangência, ou seja, para ficar bem visual, né, pro ouvinte, colocar o volante um pouquinho mais para a esquerda para dar aquele espaçozinho ali, assumir a derrota da posição e ir para frente. Nós já vimos posições, ultrapassagens por fora ali. Nós já vimos esse tipo de ultrapassagem. Não é que pela primeira vez na história foi tentada uma ultrapassagem ali. Então, a visão que eu tive do movimento é, o Vettel, obviamente, ele tenta a ultrapassagem na linha de dentro em cima do Raikkonen, ele fica nesse espaço e ele volta. É quando o Hamilton vê o gap, né, vê o espaço, e ele mergulha nesse espaço de forma brilhante, e que fique bem claro, todos os méritos do mundo para ele. Ele mergulha de forma brilhante, freia muito bem, entra na curva com mais velocidade, inclusive. Na minha visão, o Vettel vê que ele está lá e teria sim a chance de mover um pouco mais ou tentar uma mudança, uma curva um pouco mais fechada à esquerda, no sentido de dar um pouco mais de espaço ao Hamilton, para tentar assumir a derrota da posição ali, da disputa, e seguir em frente. Essa é a visão que eu tenho, pelo menos. Partindo desse ponto, que foi a pergunta que eu coloquei lá no início, eu acho que se é um Raikkonen da vida, por exemplo, que tá ali do lado dele brigando, eu acho que ele faria aquela curva de uma maneira mais suave, de uma maneira mais tranquila, não forçando tanto aquela tangência. Eu acho que ele força o Hamilton numa tangência quase que no sentido de eu vou empurrar, sabe? Eu não vou tomar essa ultrapassagem por fora aqui. E até, inclusive, concordo com ele, tem que empurrar mesmo, tem que brigar mesmo, assim, se for o caso. Não considero erro. Acabou que, enfim, depois que toca, ali é física, como o Fábio Campos já citou, ele acaba rodando, então eu acho que é um lance de corrida, não jogo pedras nele por conta disso, mas eu acho que por ser o Hamilton, ele foi pro movimento com um pouquinho mais de agressividade. Acho que se é um outro piloto mais passivo, repetindo, um Raikkonen, eu acho que ele teria conseguido fazer aquela curva de uma maneirinha um pouco mais tranquila, e talvez até perder a posição ali e tentar recuperar ela mais à frente, mas com o Hamilton ali, ele tinha que brigar, ele tinha que ir pro contato, se fosse o caso, como eu acho que ele vai, e enfim, acaba rodando, aí daí pra frente é coisa de corrida. Só pra encerrar o bloco, só uma coisa que eu me lembrei aqui agora vendo a sua descrição. Se eu não estou enganado, em 2003 acontece uma coisa muito parecida. Montoya e Schumacher, o Montoya também por dentro e o Montoya roda. Se isso me veio aqui na cabeça, exatamente ali naquela chicane, a diferença é que estava sol. E essa não estava sol. Mas aconteceu exatamente o mesmo movimento. Depois vou até procurar rever aqui, mas estou com esse lance na minha cabeça, a vitória do Schumacher em 2003, também dividindo na largada com o Montoya. E o Montoya igualzinho o Vettel, por dentro, roda nessa segunda chicane. Mas enfim, vamos para o segundo bloco, porque tem que falar de Kimi Raikkonen também, né, Thiago Rosa? Sem sombra de dúvida, vocês falaram tanto de Kimi que deu vontade assim de falar, então vamos falar de Kimi, mas vamos deixar para o segundo bloco, como você bem disse, esse bloco do Café com Velocidade se encerra agora.